Tribo Teens. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte. A apresentação, Ricardo Salles. Salve, salve, Tribo Teens no ar, mais uma semana, e hoje falando um pouquinho mais sobre o trabalho da Diretoria de Ensino aqui na nossa regional e falar de parcerias, além dessa super parceria aqui com a Tribuna do Norte. A nossa Diretoria de Ensino Regional de Pindamonhangaba também tem parcerias sérias aqui, e uma delas é o Conselho Tutelar de Pindamonhangaba, com qual nós vamos conversar um pouquinho hoje. E eu estou aqui com a Carol Silva. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Ricardo. É um grande prazer estar aqui com você, compartilhar com você e ter um pouquinho mais de conhecimento também desse trabalho importante que você tem feito aí. Carol, você sabe que a sua presença aqui com a gente no Tribo e também falando sobre essa atribuição do Conselho Tutelar, do trabalho do Conselho Tutelar no nosso município, ele é de extrema importância, né? Sim, o Conselho Tutelar é um órgão muito relevante ao nosso município e todo o Brasil, né? Todo o trabalho que é feito pelo Conselho Tutelar. E nós estamos ali como um órgão de zelador pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, é um trabalho árduo, um trabalho bem difícil, mas estamos ali a todo vapor trabalhando e garantindo que todos os direitos das crianças e dos adolescentes do nosso município seja cumprido, né? Então, a gente está ali de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 5h30 da tarde, e os finais de semana tem os plantões que a gente também está à disposição para qualquer eventualidade. Certo. Carol, fala uma coisa, essa programação aqui, ela é uma programação voltada para a educação, né? Sim. Uma parceria da Tribuna do Norte com a nossa Diretoria de Ensino Regional. E qual que é o trabalho do Conselho Tutelar junto à escola? Assim, nós temos uma parceria, né, muito legal. Hoje o município tem uma parceria boa com o Conselho Tutelar. Eu acho que a gente adquiriu isso com o passar do tempo, né? Não tínhamos esse diálogo diretamente, assim? não, então hoje a gente é assim, né? A gente tem esse diálogo diretamente, principalmente com você que faz essa ponte com a gente, e é o que determina a lei, né? Que o Conselho Tutelar, que as escolas tenham essa parceria com o Conselho Tutelar, em caso de qualquer tipo de violações de direito, seja automaticamente comunicado ao Conselho Tutelar, para que seja garantido os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E a escola hoje é uma porta de acesso para a gente poder falar de violências, para a gente poder falar dos direitos garantidos da criança? Sim, a escola é até uma porta de entrada muitas das vezes, né? Porque a escola está mais perto das crianças, né? Dos adolescentes, então assim, sempre mais tempo com a escola do que às vezes, muitas das vezes com os próprios pais. Então, a escola tem essa proximidade do aluno, os professores, né, toda a diretoria da escola, então acabam absorvendo ali um vínculo, né, entre os alunos, e diante disso tem a situação da liberdade de contar alguma situação. Sim. E que essa situação às vezes é uma violação de direito e chega para nós, para que nós possamos trabalhar, requisitar serviço para essa criança, para esse adolescente, para que seja estruturada essa família, né? Certo. E Carol, você trouxe um ponto importante aqui no nosso bate-papo, que é a questão da família. A gente está vivenciando uma sociedade hoje, o qual até mesmo o jovem, a criança, se reconfigurou, o ser humano se reconfigurou. Sim. De modo geral. Como é que é essa tratativa do Conselho Tutelar com as famílias? A família é a base, né, Ricardo? Eu acho que quando a família ela é bem trabalhada desde o início, tudo torna-se mais fácil, né? Quando a criança e o adolescente, ele é ensinado tudo certinho, dentro das maneiras, dentro de cada ideologia, de cada família, né? Então, as violações tendem a não acontecer, né? Então, quando é trabalhado a base familiar, tudo coopera para que o bom aconteça, né? E que não aconteça as violações. Ótimo. Então, a família é a base de tudo. O Conselho Tutelar, junto com a assistência social, trabalha isso também. Nós encaminhamos para a assistência social para fazer um fortalecimento de vínculos e para que essa família seja estruturada e que seja garantido os direitos da criança e do adolescente. Carol, você trouxe tanta coisa que o Conselho Tutelar faz, porque tem uma frase que acompanha o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar não faz nada.
Já escutei isso, e esse apontar de dedos ele é muito comum, né? É muito comum, mas assim, nós também não estamos aqui para julgar a população, né? E o que acontece? Às vezes as pessoas dizem, cadê o conselho tutelar? Cadê o conselho tutelar? Onde está o conselho tutelar? O conselho tutelar ele está localizado na rua Aníbal de Jesus Pinto Monteiro, número 300, e fugiu o número. 300 e a equipe. Alguma coisa. Aí, que é com 337? Isso. Então, assim, a gente está localizado ali há mais de 30 anos, tá? Região Central de Pinda? Região Central, mas no Alto do Cardoso, o Conselho 1. Tá, porque tem o Moreira César também, isso, né? O Conselho 2 está localizado dentro da Delegacia Civil de Moreira César, ótimo, tá? Provisoriamente, mas ainda está lá. Então, nós estamos nessa localidade e o que acontece? Muitas das vezes você vai ouvir mesmo, cadê o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar não faz, o Conselho Tutelar não vai, o Conselho Tutelar não tira. Sim. Esse não é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, eu acho que 90% do nosso trabalho como Conselho Tutelar é administrativo. Então, e nós trabalhamos com sigilo absoluto. Então, nós não podemos expor o caso que a gente está atendendo. Então, você vai entender, outros vão entender que não foi feito. Mas não é que não foi feito, é que não pode ser exposto. Ótimo. Entendeu? E o Conselho Tutelar, nós não somos um órgão executador. A gente não está ali para executar o serviço. A gente está ali para requisitar o serviço. Então, a gente vai requisitar para que alguém faça. Entendeu? Então, sempre você vai ouvir, cadê o Conselho Tutelar? Mas certo. O Conselho Tutelar está ali, zelando pela garantia do direito das nossas crianças e adolescentes. E olha a importância de um espaço como esse para a gente poder falar do trabalho do Conselho Tutelar, falar da escola, porque a escola também recebe muitos apontamentos, você sabe exatamente disso, né? Que a escola, de repente, não está fazendo o seu trabalho, mas o que a gente já falou agora há pouco. São tantas atribuições para os órgãos públicos, sim, que às vezes a gente realmente não consegue dar conta dessa demanda, não é isso? É exatamente isso, né? A gente acaba... uma cobrança muito grande e o entendimento é pouco, né? Qualquer dúvida mesmo, pode nos procurar também lá na nossa sede, que eu tenho certeza que vai estar de portas abertas para qualquer munícipe, qualquer pessoa chegar lá e a gente esclarecer. Tá certo, gente. Aí o Conselho Tutelar conversando com a gente hoje aqui no Tribo Teens. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre Conselho Tutelar e a parceria com a educação. Fica aí. Isso aí. Você está ouvindo Tribo Teens. E voltando ao segundo bloco do nosso Tribo Teens, com os trabalhos técnicos de Gisele Godoy. Um beijo, Gi. A gente está voltando aqui essa semana falando um pouquinho sobre o Conselho Tutelar e a parceria com a educação. E agora eu falo um pouquinho com a conselheira Larissa, é isso? Larissa o que mesmo? Larissa Ferreira. Larissa Ferreira, não peguei esse sobrenome. Mas a gente segue, não, Larissa? Larissa, conta um pouquinho mais pra gente sobre as atribuições do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, ele age sozinho? Ele é o único órgão que a gente pode estar acessando em relação a criança ou adolescente? As atribuições do Conselho Tutelar, elas consistem no trabalho em cima das violações de direito. Então, sempre que uma criança ou um adolescente tem seu direito violado, seja pelo Estado, seja pelos seus pais, seja pelo próprio adolescente, que é o que discorre o ECA, né? O Conselho Tutelar ele precisa atuar para garantir que os direitos da criança eles sejam efetivados. O que a gente entende é que às vezes fica muito subjetiva essa questão, né? O que é a violação de direitos da criança ou do adolescente? Pode ser ali uma falta de vaga na escola, pode ser a ausência da escola da criança, né? De pais que deixaram os filhos se ausentar do ambiente escolar para precisar trabalhar, seja ali uma falta de exame que uma criança está esperando há muito tempo. Exigência de saúde, né? Isso, exigência de saúde. E outras questões como saúde mental, que no nosso município tem sido uma crescente muito forte, né? A questão do bullying, a questão de violação sexual, que existe muito também, que a gente recebe. O Conselho Tutelar ele vai atuar nos encaminhamentos, nos requerimentos para que essas crianças que passaram, essas crianças e adolescentes que passaram por uma situação de violência, eles tenham respeitado todos os direitos que eles têm em lei. Certo. Então, o direito tutelar atua cobrando, né? Olha, nós vamos encaminhar a criança para esse serviço, vamos encaminhar a criança para esse serviço. E a gente acompanha junto com uma rede toda, que é composta pelo Ministério Público, pela Delegacia, pela Educação,
pela saúde. É uma rede toda observando aquela criança que foi violada para que ela não passe por uma nova violação. Então, é uma rede se conversando para a gente conseguir garantir o direito dessas crianças, desses adolescentes. Peraí, então você está trazendo uma informação que o Conselho Tutelar ele age em conjunto, é isso? Em conjunto com os outros equipamentos. A gente atua requisitando esses serviços, os outros equipamentos. E aí a gente se conversa para entender se existe ali uma demanda que precisa ser sanada. E enquanto essa demanda não é sanada, o Conselho Tutelar ele não descansa, né? Certo. Larissa, tem uma provocação para você. Esses dias eu ouvi um comentário sobre o aumento de crianças trabalhando no sinal. É uma atribuição direta do Conselho Tutelar atuar sobre essa situação específica? O Conselho Tutelar ele vai atuar nesses casos, mas ele não vai atuar abordando essas crianças e esses adolescentes. Existe um equipamento específico que recebe essas denúncias de crianças e adolescentes, identificando o núcleo familiar, eles encaminham para o Conselho Tutelar. A gente ouve muito falar, cadê o Conselho Tutelar que não está na rua? Foi a provocação do nosso bloco anterior. Mas o trabalho do Conselho Tutelar ele é muito mais administrativo do que de rua. Então, muitas vezes, as pessoas não vão ver a gente na rua mesmo. É a abordagem social, né, quem faz esse serviço de identificar as crianças e adolescentes em situação de rua, em situação de trabalho infantil e de encaminhar para a gente. Uma vez encaminhada a criança e adolescente, a gente começa a trabalhar aquele núcleo familiar. Será que ele precisa ser encaminhado para assistência social, para ter ali, eventualmente, um benefício assistencial que vai ser estudado pela própria assistência, né? Será que essa criança precisa ser encaminhada para uma escola, precisa de uma creche, para a gente poder tirar ela da rua, dar essa estrutura para o pai e para a mãe também, entender o que está acontecendo naquele núcleo familiar e, se precisar, em último caso, a criminalização, né, dessas violações de criança e adolescente, dar essa informação para a Delegacia do Trabalho Infantil. Então, o Conselho Tutelar ele vai trabalhar em conjunto. O que a gente precisa conseguir conscientizar a população é que a gente também precisa que as denúncias cheguem até a gente, né? Certo. A gente não vai sair na rua procurando essas demandas porque a atribuição do Conselho não é essa por lei. Então, a gente pede para que, existindo conhecimento de uma violação com crianças e adolescentes, para que liguem no Conselho, façam essa denúncia, ou liguem no Disque 100, para que chegue até a gente, para que a gente possa atender essa família e observar ali o que é que tem faltado para que essas violações sejam sanadas. Ou seja, nesse sentido, realmente o Conselho Tutelar vai trabalhar da forma como você disse, agindo e atuando em rede. Cada um precisa fazer a sua parte, é isso? Isso, a abordagem na rua não é o Conselho que vai fazer. Muitas vezes a gente acaba recebendo essa denúncia e a gente encaminha para a abordagem social, mas a orientação ligue diretamente para a abordagem para informar onde é que está essa criança, onde é que está acontecendo essa situação de exploração infantil, de trabalho infantil, para que a abordagem possa, né, fazer essa abordagem e encaminhar posteriormente para o Conselho para a gente conseguir agir, para a gente ver se essa criança está evadida da escola, para a gente ver se essa criança tem uma alimentação saudável dentro de casa, para a gente entender se a estrutura familiar dela é saudável, se ela não está inserida em nenhum outro tipo de violência. Então, a gente precisa que a população tenha esse compromisso de fazer essa denúncia chegar até a abordagem ou até o Conselho, porque a gente faz esses encaminhamentos também. Mas, ir buscar a criança na rua, isso a gente não pode fazer porque é um trabalho técnico da abordagem social. Isso. Muito bem. Gente, olha só, o Tributins hoje falando um pouquinho sobre as atribuições do Conselho Tutelar e essa parceria com a educação. E, Larissa, nesse contexto todo, como está caminhando aqui em Pindamonhangaba essa parceria com as nossas escolas? Como é que você faz essa avaliação hoje? A parceria com as escolas, elas têm sido muito boas, né? A gente consegue sanar ali algum eventual problema com crianças e adolescentes mediante o diálogo, né, que é muito mais fácil do que você, às vezes, precisar judicializar uma demanda. Quando você tem uma proximidade com os equipamentos, quando você consegue estabelecer um diálogo, fica muito mais fácil garantir os direitos da criança e do adolescente. Suponhamos que uma criança tenha seus direitos violados dentro da escola. Obviamente que os responsáveis, se necessário, serão criminalizados, mas o que a gente entende que é mais necessário é romper, né, esse ciclo de violência, de violação com a criança e com o adolescente. Então, assim, ter essa proximidade com os equipamentos faz com que a gente consiga sanar
esse problema o mais rápido possível, né? Tornando assim um ambiente mais seguro para a criança e até mesmo para que a gente consiga ter essa proximidade de trabalho em rede, que é essencial, né? Às vezes você liga e fala, olha, tá acontecendo isso, aquilo. Às vezes o trabalho ele é de urgência, né? Certo. E às vezes ele pede medidas de urgência. Então, quando a gente consegue estabelecer essa proximidade com os equipamentos, o trabalho ele sai muito melhor. Ele funciona, né? Ele funciona. Gente, é isso, o Tribo Teens falando de escola, falando de adolescentes, falando de sociedade, de construção de uma sociedade melhor, não é? Isso. Quero agradecer demais a sua presença da Carol aqui com a gente. Então, obrigado mais uma vez. A gente que agradece o espaço. A gente, no Conselho Tutelar, a gente entende que o Conselho deveria ter um espaço muito maior para a gente ter essa troca com a população, né? Para a população conseguir entender as nossas demandas, as nossas atribuições. Nós somos um equipamento que a gente consegue requisitar muito serviço para a família, a gente consegue oferecer muitas respostas, mas ficam ali, né, no sigilo dos casos de criança e adolescente. Mas o trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho fundamental, que precisa ser valorizado não só no município de Pinda, mas como em todo o país, né? A gente atua ali na linha de frente dos casos mesmo, às vezes chega pra gente antes de chegar numa delegacia. Então é um trabalho que precisa ser muito valorizado, muito bem visto, muito bem explicado, né? Para toda a população, porque a criança e adolescente é uma responsabilidade de todos nós, né? Não é só do pai e da mãe. A Constituição Federal traz isso para nós, né? De que uma criança e um adolescente, ele tem esse direito de conviver em sociedade e a sociedade precisa zelar pelos direitos dele. Então, assim, a gente precisa falar sobre o Conselho Tutelar. Precisamos. É preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança e uma sociedade inteira para formar um cidadão. Esse é o nosso papel aqui no Tribo Teens, essa parceria fantástica com a Tribuna do Norte. E a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente se encontra novamente, falando sobre educação, falando sobre crianças, sobre jovens, que essa é a nossa temática. E com os trabalhos técnicos de Gisele Godoy. Um grande abraço, a gente se encontra pelas ondas do rádio e da internet. A gente se encontra por aí. Grande abraço. Você ouviu Tribo Teens com Ricardo Salles. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte.